Aleluia. Deus é bom, não é não? Agora, né, que você colocou a sua alma no seu lugar, vamos sentar para ouvir a palavra. Obrigado, grupo de louvor. Top demais. Parabéns. Muito obrigado. Aleluia. Oh, Roma, chorocom, chorocom, oh, Roma, chorocom, chorocom, Roma, oh, obrigado, Pai. Roma, chorocom, chorocom, oh, Roma, chorocom. Oh, Roma, chorocom, Roma, aleluia. Obrigado, Pai. Oh, Roma, chorocom, Roma. A minha fidelidade nesses últimos dias será igual ao começo dos dias. Se preciso for, eu vou fazer brotar a água da rocha. Assim diz o Senhor. Oh, obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Deus é bom, amém? Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E se ainda estamos celebrando é porque Ele ainda não voltou, mas Ele virá. Aleluia. Isso é a prova física, visível, da fidelidade que Ele deixou. Façam isso em memória dEle. Façam isso em memória dEle. Amém? Então, né? Hoje nós vamos ver algumas coisas a respeito do assunto. O tema da mensagem é o capacete da salvação. Amém? A gente vai ler algumas coisas a respeito da armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, versículo do 10 em diante. Mas a gente vai se deter ao tema capacete da salvação. Beleza? Deu para entender? Vamos desenrolar o rolo. Abre tua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6, versículo 10. 47 minutos. Já está contando a ministração da ceia, não? Só aí foi 15, né? Então... Efésios 6, 10, na versão ARA, que é a versão que eu uso, né, tão antiga quanto eu, ela diz assim: quanto ao mais serem fortalecidos, aonde? Não precisa nem explicar, né? E na força do seu poder. Por que na força do seu poder? Porque quando você pensa que você está fraco, você olha para Ele, que é a sua fortaleza, e aí você consegue extrair absolutamente tudo que você precisa. Porque chega uma hora que você percebe que sem Ele você não funciona. Mas nessa hora, irmão, você só consegue enxergar quando você está fraco mesmo. Quando você está, entre aspas, no fundo do poço, que você não enxerga mais saída, só tem olhar para cima. Aí é que você entende que na sua fraqueza Ele é a fortaleza. Mas vamos lá, né? Esse não é o tema da ministração. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar, resistir, se permanecer firme contra as ciladas de quem? Do nojento. Não vale nada. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso.
Só para que você entenda, esse versículo, ele não dá base legal para você dizer que nós vivemos numa eterna batalha espiritual. Por quê? Você sabe ler? Hã? Tem certeza que você sabe ler? O texto não está dizendo que a gente precisa lutar com Satanás. O texto está dizendo, volta ao versículo anterior. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você fique firme, resista firme. Resistir firme, para você não cair. Essa luta não é para ver quem, não é para medir forças. Não é para saber se você é mais poderoso ou ele é menos poderoso. Não, a sua luta é somente uma. Ficar firme. Você luta para ficar firme. Para quê? Para você não cair. Aí essa luta, você não vai ficar firme contra o seu irmão. Porque na realidade o seu irmão não é seu adversário. 2 amém só, entende? O seu irmão não é o seu adversário. Porque na teoria, na prática não, né? Mas na teoria, ele lhe completa. Ele é o complemento do seu corpo. Então você não precisa brigar por nada, dentro da igreja ou fora dela. Não precisa lutar com as pessoas. Permanece firme contra as ciladas. Para quê? Para você não cair. Geralmente cai quem se distrai. Porque se você ficar ligadão, você vai ver a cilada. Você não é estúpido, não é não? Não! Aí você vê a cilada e pula ela. Na teoria, né não? Porque na prática, mesmo se essa cilada aparecer como um gigante, mesmo que ela tenha holofortes e diga, eu sou uma cilada, mesmo que ela, você ainda cai. Por quê? Porque você quer. Porque se você não quiser, você não cai. Porque a Bíblia me ensina que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. E que aquele que nasceu de novo não acorda de manhã na intenção, o que eu vou pecar hoje? E se você acorda com essa intenção, sinto muito lhe dizer, você não nasceu de novo. Está me julgando, pastor? Você não, seus frutos. Porque a árvore, a Bíblia diz, é conhecida pelos seus frutos. E se você me dá frutos de justiça, eu posso dizer, você tem a justiça de Deus. Agora, se seus frutos não correspondem com isso, sinto muito lhe dizer, mas o amor de Deus não está em você. Muito menos a verdade dele. Eu amo vocês. E o texto continua dizendo, porque a nossa luta, não para provar quem é mais forte, mas a nossa luta é para que consigamos prosseguir a nossa carreira sem tropeçar, sem vacilar, pulando cada obstáculo que o diabo tenta levantar sobre a sua vida para tentar lhe fazer parar. Amém? Então, não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Esse texto você vai encontrar ele bem explicado no livro de Kenneth Hagin, chamado A Igreja Triunfante. Ok? Então ele vai explicar cada significado, principado, potestade, aquela resenha todinha. Mas é só para que você entenda que o mundo demoníaco, ele tem uma organização. Deu para entender? Tem uma hierarquia. Mas o mais legal é o seguinte, Jesus manda em todos eles. E ele pegou essa autoridade e entregou a
igreja, para que a igreja faça uso da autoridade e coloque as coisas no seu devido lugar. Satanás debaixo dos seus pés. E você pisando na cabeça dele. Ah, mas ele se mostra grande. É só para se mostrar mesmo porque ele é amostrado. Ele é meio retardado, entendeu? Não tem demência, aquela doença? Pronto, ele é o pai da demência, ele é meio demente também. Então ele não consegue entender, então você precisa estar lembrando a ele. Eu tenho autoridade sobre a sua vida. Amém? Mas é tema para outra ministração. Então diz assim: contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O outro versículo, portanto, tomai, preste atenção nesse verbo, e a gente vai explicar ele daqui a pouco. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Entendeu o que eu falei no versículo anterior? Essa é a explicação do versículo anterior que ele diz. Deu para entender? Você resiste no dia mau, por quê? Porque você é fortalecido na força do Senhor. Você enxerga que Ele é a sua solução. Você é uma pessoa muito esperta, então você consegue identificar isso. Para que você possa resistir no dia mau, para que depois de você ter vencido tudo, aí o resultado da batalha espiritual, que a resenha a galera não explica. A ideia que Deus entende é que todas as situações que forem levantadas na sua vida, você tem capacidade de vencer tudo. O diabo vai levantar 10 ciladas sobre toda a história da sua vida. E o que é que você faz? Pula todas elas. E se ele levantar 1000? A ideia é a mesma. E se ele levantar 1 milhão de situações para me fazer parar durante toda a minha vida? A ideia de Deus, desde o plano original, é que você consiga vencer tudo. E se eu parar, cair, se aperreia não. Não se aperreia. A gente levanta e continua. Porque a ideia é nunca que você pode parar. Porque Deus não pensa assim para você. A ideia de Deus é que você começa uma jornada e você termina ela. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Eu vou correr a minha carreira. Não importa se vai ser com um obstáculo ou dois. Não importa se vai ser uma corrida de 100 metros. Mas se for uma corrida de obstáculo, eu vou conseguir pular todos eles. Já percebeu naquelas corridas da Olimpíada, né, que tem aquela corrida de obstáculo? A ideia é que o cara consiga correr a corrida e consiga pular todos eles. Por quê? Tem um obstáculo que o cara bate nele, né? E aquilo faz ele perder tempo. Os obstáculos, alguns deles naquela corrida, não são para derrubar ele, é para atrapalhar mesmo. Se ele consegue pular, ganha tempo. Se ele tropeça no outro, perde tempo. Deu para entender? Mas os obstáculos, na realidade, não é para parar os atletas. Os obstáculos que se levantam na sua vida não são para parar você. Essa é a ideia do Satanás, tentar fazer você parar. Mas na cabeça de Deus, os obstáculos que se levantam na sua vida, de acordo com os textos que a gente encontra, é para fortalecer a sua fé, para fazer você amadurecer, para fazer você crescer. Os obstáculos se levantam para você pular. Por quê, irmão? Já imaginou se a vida fosse absolutamente sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo? Não teria nem graça, irmão. Ninguém entendeu o que eu falei, mas é verdade. Isso vai ficar, isso era no plano original, foi derrotado, foi desfeito, foi reorganizado. Isso vai ser na glória, irmão. Mas até lá, irmãos, nossa vida vai levantar problemas, obstáculos, situações. Para quê? Para serem vencidos. Então, depois de você vencer tudo, você permaneça o quê, irmãos? Inabalável. Inabalável. Nada pode derrubar você. Versículo 14. Estais, pois, firme. Ideia de novo. Permaneça firme, em pé, reto, correto. Você vai conseguir. Estai, pois, firmes. Isso é uma linguagem imperativa. Então, depende de quem?
toda a linguagem imperativa, irmãos, depende de você. O texto diz, e é claro, rápido e muito incisivo: fique firme, esteja firme. Essa ideia de estar significa hoje, amanhã e depois. Deu para entender? Permanência. Ele não disse fique em pé, ele disse permaneça, estai. Amanhã você vai acordar numa segunda-feira, independente se vai ter jogo do Brasil ou não, se ele perder ou não, independente de, irmãos, você vai acordar firme. E na terça, firme. E na quarta, se você vacilar, quem tem que levantar é você, irmãos. Deu para entender que essa linguagem imperativa, ela pega a responsabilidade e entrega a quem? A você. Que é a pessoa que está ouvindo a mensagem. Você que tem a responsabilidade, irmãos, de fazer a sua vida parar ou seguir. Ah, não é Satanás não? Entende de uma vez por todas. Satanás é o menor dos problemas que você tem na sua vida. Ó, para pensar. Satanás, um cara que foi destronado, ridicularizado, perdeu absolutamente tudo. Ele é um tentador, porque ele só tenta. Ele é o menor dos problemas que você tem na sua vida inteira. Porque na realidade ele é tão insignificante, que se você entender, e a igreja entender, porque a gente prega porque a igreja na totalidade do corpo nem entendeu ainda. Se a igreja na sua totalidade entendesse quem ela era e quem é Satanás, o nome dele não estaria nem sendo mencionado nos púlpitos. Porque ele é tão insignificante que não deveria nem ser lembrado. É o menor dos seus problemas, esse cidadão. Estai, pois, firmes, cinja os seus lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Versículo 15, a gente não vai se deter nisso. Versículo 15, calçai os pés com o evangelho da pregação, da paz. 16, embraçando sempre o escuro da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Versículo 17, tomai também, olha essa palavrinha de novo, tomai, apareceu no versículo 13 e apareceu agora no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Nós vamos nos deter nessa frase aqui, tomai, pois, o capacete da salvação. E a gente vai explicar algumas coisas a respeito disso. Ok? Só para que você entenda. Eu disse para você prestar atenção no versículo 13. Coloca ele na tela, por favor. O versículo 13, essa palavra aparece, né? Isso é um verbo. Tomai. E a ideia desse verbo aí, no grego, no original, é tomar. E a ideia do versículo 17 é tomar também. Só que da mesma forma que no português os verbos eles têm um significado diferente, dependendo da frase, no grego é interessante porque a palavra é diferente. Deu para entender? Tem a tradução dessa palavra no grego e tem a tradução da palavra lá no versículo 17, só que eu não consegui achar ela com perfeição, então eu não coloquei. Mas eu lembro de uma vez que eu estava estudando, e a ideia realmente é essa. Se eu chegar para você, né, para você não, né, para alguma pessoa da igreja na Rússia, né, porque é uma igreja que ninguém, tá todo mundo falando mal dela, então, se eu chegar para uma pessoa da igreja da Rússia e disser assim, ei, boy, toma vergonha na tua cara, o que é que você vai entender com isso? Uma coisa, se eu chegar para essa mesma pessoa e usar o mesmo verbo, ei, boy, toma aqui a chave do meu carro, a partir de agora ela é seu. Ninguém deu amém, tudo bem, não tem problema. Isso é porque você está prestando muita atenção no exemplo. Você percebe que o verbo empregado numa palavra é o mesmo verbo empregado na outra? Só que a ideia dessa palavra aqui, tomar vergonha na sua cara, é uma ideia meio que faça alguma coisa, tome uma atitude. Pegue aquilo que é a vergonha na sua cara e carregue ela junto do seu lado, para que você use sempre. O texto diz, tomai, pois, toda a armadura de Deus. Dá a ideia, irmãos, que realmente você tem que tomar uma atitude e tomar a iniciativa de pegar aquilo e fazer com que aquilo seja
carregada por você e acompanha a sua vida durante todo o trajeto da sua caminhada. Porque se você prestou atenção no texto, ele dá uma ideia de segmento. Você vai permanecer firme até o fim. Então você vai ter que carregar a armadura de Deus até o... Você vai ter que tomar a responsabilidade e assumir a responsabilidade da sua vida até o fim. Tome vergonha na sua cara. É isso que o texto está dizendo. Não sou eu não, é o texto, tá? Essa é apenas a interpretação dele. Tome vergonha na sua cara. Assuma a sua responsabilidade. Porque eu já entreguei à igreja muita coisa. Então você precisa tomar a atitude de se levantar e tomar. Se você não tomar vergonha, não vai tê-la. Se você não tomar, porque o reino de Deus, muitas vezes, ele é tomado à força, porque depende de um esforço que você tem que empregar. Por isso que muita gente não consegue alcançar o resultado no reino de Deus e fica dizendo, a culpa é do pastor. A culpa é da igreja local. Então, muda de igreja, bebê. E chega lá, você vai ter o mesmo problema. Por quê? Porque você carregou, tomou os seus problemas daqui e levou para lá. Tomou a coisa errada. Teve a atitude errada. O comportamento errado. E como resultado, um monte de resultado negativo. E aí, quando o pastor escapa, né? Porque às vezes não é nem o pastor, aí a culpa é de quem? Do diabo. Pobre coitado, muitas vezes, né não? Não, a gente não tem pena dele não. Mas, muitas vezes ele leva uma culpa, que é todinha sua. Aí quando você nem tem o pastor para colocar a culpa, nem tem uma mulher, porque você não casou ainda, né? Porque Adão disse que a culpa era da mulher. Aí você nem tem o pastor para colocar a culpa, porque você agora é sem pastor, né? Você é despastorizado, sei lá. Eu inventei agora essa palavra. Você é sem pastor, né? Porque agora você não tem mais pastor, né? Ou quando não é isso, seu pastor, meu pastor é Jesus. Meu irmão, ele está no céu e deixou pessoas na terra. Você está fora da vontade dele. Mas tudo bem, isso é o tema para outros capítulos, cenas para os próximos capítulos. Aí quando você não arruma um pastor para colocar a culpa nele, porque agora você é sem pastor. Aí quando você não arruma uma mulher para colocar a culpa nela, né? Ou um marido, porque geralmente a culpa é do outro. Aí você bota a culpa em quem? O diabo, porque ele não está aqui para se defender. Aí quando o diabo se incorpora na sua frente, diz assim, não sou eu não, espera aí, então é Deus. Porque sempre alguém tem que levar a culpa por algo que você foi incapaz de produzir resultados. E é o texto. Tomai a armadura de Deus. Tomar um posicionamento. Já no versículo 17, ele diz o mesmo verbo, empregado com a outra conotação. Ele diz, tomai também o capacete da salvação. Esse verbo, nesse versículo, ele significa aquele exemplo que eu dei. Tome a chave do meu carro. A partir de agora ele é seu. Você vai gerar uma atitude que é de tomar, mas esse tomar significa receber. Você recebe algo que você não fez esforço para merecer. Salvação ela é de graça. Seu esforço para merecer, você nem precisa. Por quê? Tudo vem dele. Ela é de graça, é um presente, é uma dádiva. Mas nunca se esqueça de uma coisa. Salvação chegou na sua vida de graça, mas não foi de graça. E só para colocar uma confusão na cabeça de alguns, ela não é de graça na sua vida. Ela custa um preço muito caro. É o preço da renúncia. Você tem que renunciar a você mesmo. Você tem que renunciar ao seu eu, o seu achismo,
a sua ideia. Você tem que se dispor do seu velho homem e se revestir de um novo homem, completamente incorruptível. E para bugar a cabeça de alguns, se você vacilar, você fica para conhecer o anticristo. Fica. Você se vacilar, fica. Você não sobe. Ué, no texto não diz para que você permaneça firme até o fim. Ora, o apóstolo Paulo diz, eu preciso pregar para muitos, mas eu preciso organizar a minha vida, porque depois de ganhar o planeta inteiro, salvar a Olinda e conseguir converter a minha sogra, isso é o cara dizendo, não sou eu, tá? A minha sogra é convertida, não é não? Isso é o cara, amém, né? Tá vendo aí? Isso é o cara dizendo, né? Não, isso é o apóstolo Paulo dizendo. É porque ele esqueceu de botar no texto, mas isso é o apóstolo Paulo dizendo. Depois de eu converter todo mundo, eu mesmo tenho que me policiar. Porque eu posso me achar reprovado. E a gente está falando de um cidadão chamado apóstolo Paulo. Fora isso, tem um monte de texto, que também não é um assunto da administração. Vamos nos deter a salvação. É só para você entender, tá ligado? Eu comi metade do meu tempo, só para você entender. Só para desenhar ela. Ó, isso aí é só a introdução. Mas o mais legal é o seguinte. Isso aí é o versículo 17. Ele diz, receba, tome ela de bom grado. Mas o mais legal é o seguinte, irmãos. Você já parou para pensar que esse texto, o apóstolo Paulo, ele usa o exemplo de uma armadura? Já diga que sim, pelo amor de Deus. Não é não? E o que significa uma armadura? Proteção e tal, aquela resinha todinha, não é não? Deu para entender? Isso é o que a maioria das pregações prega. Só que uma vez alguém chegou para mim e teve uma revelação extraordinária. Disse, pastor, eu acho que o senhor não é muito normal, não. Eu olhei para o camarada e disse, viste bem. Não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o próprio Deus. Ó, a resenha da armadura é a seguinte. Quantos sabem que o apóstolo Paulo tinha uma cidadania romana? Você sabe disso? Então, tem alguns exemplos que ele dá, né? Como aquele exemplo que a gente ministrou aqui uma vez, né? Sobre mais que vencedores, hiperniquê, né? Que quando o soldado romano vem, eles gritam e tal, e pá. Porque tudo, deu para entender? A mesma coisa ele usa aqui. O apóstolo Paulo, ele usa parábolas. Como Jesus também. Só que Paulo era meio perturbado, então ele usava algumas coisas que você precisa realmente parar e pensar e tentar entrar na cabeça dele. Como ele era romano, uma característica das armaduras romanas era algo interessante. Naquela época, isso é história, tá bom? Porque ser crente também é cultura, não é não? 2 amém só, mas tudo bem, vê só. Ó, naquela época, o Império Romano era o império mais poderoso daquela época da história. Então, ele começou a se espalhar por tantos povos. E o Império Romano, né, o exército romano, ele tinha uma característica. Geralmente, quando ele conquistava uma outra nação, ele respeitava aquela nação e tentava trazer ele para perto, para se tornar aliado. Os caras era saxão, era pagão, era aquilo outro, e eles não tentavam nem pregar de fato a cultura da religião, mas ele tentava fazer aquela política da boa vizinhança. Está entendendo? Como o exército romano era o mais poderoso daquela época, era o mais forte daquela época, era o mais imponente daquela época, e o cara acabou de perder a batalha, o que era mais esperto para ele? Se unir ou morrer? Hã? Então, a galera do exército romano chegava para eles e dizia assim, ó, beleza? A gente conquistou vocês. Viemos de uma batalha, nós somos os vitoriosos e vocês são os perdedores. Então, você tem uma escolha.
com dois futuros. Ou você morre agora pelo fio da nossa espada, ou em contrapartida, você se alia a nós. E a partir de agora vocês vão obedecer todos os nossos comandos. Mas só para trazer identificação, você vai ter que vestir o mesmo exército, a mesma armadura que eu visto. E eles pegavam aquela armadura e olhavam para aquelas pessoas e diziam: vocês querem a nossa armadura? E a partir de agora, vocês vão ter a cidadania romana, vestir a nossa roupa e receber um salário. Está na história isso. E as pessoas que se identificavam com o exército romano trocavam a identidade, porque agora eram cidadãos romanos. Recebia uma veste nova que mostrava para todo mundo quem agora eles eram. E a partir de então, aquele exército recebia um salário, que agora não é a morte, mas é o direito de viver. Parábola, você entendeu? Precisa desenhar? Não. Vocês mudaram de identidade. Receberam algo que as pessoas podem olhar e dizer: eles são romanos. E você agora recebe um salário. Recompensa por estar conectado. Salário do pecado, morte. Sei lá, salário da restauração, vida. E o mais legal é que o apóstolo Paulo diz, é o primeiro texto: toma isso, entende de uma vez por todas que a batalha já acabou. Agora você se identifica comigo. Entende de uma vez por todas que não existe mais batalha. A batalha agora é para você permanecer guardando aquilo que ele já conquistou. Mas ele diz: sua identidade mudou. E o mais legal dessa camisa aí, né, que Estevão está usando, identidade. Identidade vem da palavra idem. Idêntico. Então, irmãos, você se parece com ele. Porque a sua raiz mudou. A sua essência mudou. Deu para entender? O mais legal, irmãos, é que em todas essas pregações de armadura, a galera vai tentar explicar o que é armadura. Beleza, isso aí é tema para outra pregação, mas eu não vou aqui desenhar nem mostrar a figura da armadura, não. Beleza? Coloca primeiro aquele primeiro slide com a estrutura do Evangelho. A ideia de armadura, irmãos, é a palavra estrutura. Quando você olha um cidadão, né, vestido com armadura, dá para você entender. Não dá não para entender? Capacete, cinto, pá, aquela resenha todinha, cada um vai numa parte do corpo. Você é muito esperto. Coloca o slide, por favor, porque a gente não tem tempo, mas o tempo está acabando. Quando você pega as palavras, né, ele diz: o capacete, o escudo, o cinto, a couraça, tal e pá. Se você tirar essas palavras, para não bugar a sua mente, olha o que é que fica. Verdade, justiça, paz, fé e salvação. E o apóstolo Paulo diz no versículo 13: tome isso. Conheça a verdade. Aceite a justiça. Se conecte com Deus, porque paz significa a ausência de guerra e o fato de estar conectado. Tenha fé. E a salvação. Que na realidade, na estrutura é a última, mas é a base de tudo. Lógico, você é conectado pela fé, deu para entender? Mas a salvação é a base. Porque se Jesus não tivesse vindo para poder organizar o que estava desorganizado, a base não teria sido fincada. E aí ele estabeleceu a base e a estrutura do Evangelho.
Jesus estabeleceu a base, que é a salvação, e a estrutura do Evangelho foi levantada. Você conseguiu acreditar em Deus porque você passou a ouvir a respeito dele. Você se conectou com ele, a justiça começou a operar e você foi estabelecido na verdade. Essas palavras são a estrutura do Evangelho. E essas palavras, cada significado dela, é você, bebê, que tem a responsabilidade de se levantar e fazer. Deu para entender? Coloca o outro slide aí que eu me perdi já, o segundo. Significado da palavra salvação, né? O capacete da salvação, e agora chegamos na salvação propriamente dita. E o mais legal é que ele diz assim, tome o capacete da salvação, né? Como a gente falou no versículo 17, ele pega esse verbo e diz, receba ela. Receba o capacete, que é o adorno, aquela resinha todinha. Significado da palavra salvação, isso você aprendeu no Rema, só para trazer a memória daquilo que você não esqueceu. Amém? Amém. Salvação significa sozo. E a característica da palavra salvação, os atributos da salvação que está contido nessa palavra sozo, são libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Sabendo, irmãos, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, quando a salvação se conecta à sua vida, seu espírito nasce de novo. Um amém só, seu espírito nasce de novo. Amém. Você é conectado diretamente a Deus. Só que aí restam dois atributos do ser humano que precisam ser banhados com as verdades contidas na palavra. E não vamos falar do corpo agora, mas da sua alma. Quando você percebe os relatos de todas as coisas que a mídia faz, quando você percebe a história da humanidade propriamente dita, quando você senta para conversar, se você fizer, né, um podcast com 4 ou 5 psicólogos, né, você vai sair mais louco ainda, mas brincadeiras à parte. Quando você faz um podcast com uma porrada de psicólogos, todos eles apontam para o mesmo norte. A sociedade de hoje é a mais ansiosa, depressiva, com síndrome de estima baixa, com uma probabilidade muito alta de fazer suicídio, a maior de toda a história da humanidade. E só vai piorar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás é o inimigo da vossa alma. E quanto mais tempo o relógio está se acabando, maior intensifica os ataques dele contra o ser humano. Por isso que é fundamental que você aceite de uma vez por todas que aquilo que Jesus Cristo fez por você é real. E tanto o primeiro verbo, né, que é tomar, no sentido de tomar uma posição e assumir a responsabilidade, quanto o segundo verbo, que é esse daí da salvação, tome e receba de bom grado. Todos dois. Tanto a ação, né, sua responsabilidade, quanto o seu recebimento, os dois dependem de você. Nós podemos tentar ajudar você de todas as formas. Você pode pegar o melhor psicólogo do planeta, o melhor terapeuta, o melhor psiquiatra, o melhor de todas as áreas. Se você não se deixar ser ajudado, se você não se levantar, e lógico, a gente não está dizendo que a gente não está aqui para ajudar, deu para entender? Se você não tomar a responsabilidade sobre a sua vida, nada vai adiantar. E ele diz, tomai, pois, o capacete da salvação, receba ela de bom grado. Salvação significa libertação, segurança, preservação, cura e perfeição.
levando em consideração que a gente está se detendo a alma do ser humano, e não o espírito nem o corpo. Deu para entender? Chegou agora na mensagem? Deu para entender? Tu já imaginou, irmãos? Eu não vou dizer nem 100% da igreja, né? Porque aí também já é... Peraí, pastor, o senhor está querendo 100%, né? Não dá não. Mas tu já imaginou, irmãos, se 10% da igreja, 10% da igreja, entender e deixar que os atributos da salvação sejam realmente afetados na sua mente. Sua mente é esse aproximadamente 1,3 kg que está na sua cabecinha aí. Pesa aproximadamente num adulto normal, aproximadamente 1,5 kg, 1,3 kg, né? Tá certo que tem uns que tem mais que os outros, né, não? Mas tudo bem, isso aí é só um detalhe. Mas é aproximadamente entre 1,3 kg e 1,5 kg de massa cefálica. Coloca aquele outro, o primeiro slide que eu te pedi, que eu te mandei a foto. Depois a gente volta para isso. Ó, para pensar. Isso eu estava fuçando na internet e achei isso. Isso é um artigo que diz assim: descobrimos em meu laboratório, isso é o cientista falando, que o cérebro humano adulto tem perto de 90 bilhões de neurônios. Se cada um desses neurônios tiver 10 mil conexões, e esse termo aí técnico, com outros neurônios, temos um total estimado de 1 quadrilhão. Olha essa palavra bonitinha aí, ó. Conexões. Temos aproximadamente, porque quando você se conecta, as coisas abrem a abrangência. Deu para entender? Mensagem subliminar. Temos aproximadamente 1 quadrilhão de conexões sinápticas entre neurônios em parte diferente do cérebro. O outro slide. Se todas as áreas funcionassem em potência máxima, ao mesmo tempo, teríamos uma capacidade de dirigir informações, sensações e pensamentos muito maior. É como um computador, usando todos os seus recursos, o cérebro teria muito mais capacidade de processamento. Nós não ganharíamos superpoderes. Deu para entender? Isso é um artigo científico. E ele está dizendo que alguns dizem, nós usamos apenas 10% da capacidade. Não, você usa 100% da sua capacidade, o seu cérebro não para de funcionar, deu para entender? Mas o que o artigo está querendo dizer é o seguinte: se você pegar o seu cérebro e começar a dar informações, clique no computador, não tem seu celular, no computador, você abre a tela do computador e começa a abrir o arquivo, a galera da mídia adora isso. O que é que vai acontecer? Bugou. Só que o que o artigo está dizendo é que se você pegar o seu cérebro e conseguir usar toda a capacidade que ele tem, na mesma hora, seria algo completamente surreal. A eficácia do processamento seria muito maior. Tu já imaginou, irmãos, se a gente não tivesse que perder tanto tempo, e não estou desprezando as pessoas, mas tu já imaginou se a gente não precisasse desperdiçar tanto tempo pregando e tentando fazer você enxergar quem você é? Tu já imaginou, irmão, se a única preocupação de Deus no céu, se é que Ele se preocupa, fosse olhar para a terra e dizer aí, tá massa lá, ó. Se Ele não tivesse que se preocupar tanto com as suas orações, porque geralmente 90%, se não 98% delas são de petição. Tu já imaginou, irmão, se 100% da igreja que habita na terra hoje, eu não vou dizer nem os heróis da fé, e nem aqueles que virão, né? Que você vai pregar para alguém, não é possível, pelo amor de Deus, né? Não? Ninguém deu amém. Mas tudo bem, eu entendi que você estava prestando atenção na mensagem, mas veja só, será possível, irmãos? Tu já imaginou se 100% da igreja conseguisse enxergar quem ela é e agir à altura dessa igreja que está aqui, né? Em Casa Caiada, dessa igreja que está em Olinda, da igreja que está no mundo agora, em vez de estar reclamando da vida, em vez de estar achando procurando, porque tem gente que procura, irmão. Quando eu escuto o relato de algumas coisas, né, não é fofoca não, é relatos.
Quando eu escuto o relato de algumas coisas, pelo amor de Deus, o cara nem problema tem. Fica tentando procurar porque não consegue viver sem. E Deus olhando do céu, oh, como eu queria. Se você deixar que os atributos da salvação sejam verdades na sua vida, seu cérebro é composto de três etapas. Raciocínio, que é o intelecto, as suas emoções e a memória. Tu já imaginou, irmão, se você deixar o poder da salvação atuar nessas 3 áreas da sua vida? Você vai pensar naquilo que é certo. Suas emoções vão estar controladas. Você não vai ser sem emoção. Não, você vai ter emoção, você vai ficar com raiva. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você vai ficar feliz. Deu para entender? Você vai ter essas emoções porque o próprio Deus tem. Se você abrir a Bíblia e ler, você vai ver as emoções estabelecidas por Deus. Deus fica com raiva, Deus sorri, Deus fica triste, Jesus chorou. Está dando para você entender? As emoções fazem parte do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um reflexo de Deus, que é a divindade. E ele também tem emoções. Só que, diferentemente de você, muitas vezes, não é porque você está crescendo, amadurecendo, não é não? Glória a Deus por isso. Deus, na totalidade do seu comportamento, ele é equilibrado nas emoções. Ele consegue ficar chateado com você e não manda um raio descer do céu, que na minha opinião deveria muitas vezes. Se eu fosse ele, eu mandava. Julga logo esse cidadão. Isso sou eu, né, que preciso crescer muito, né, nas emoções. Deus não. Ele espera. Ele se ira, mas ele... Não, tem a graça, né? A salvação, a misericórdia, não? Que acompanha esse cidadão todos os dias, até que ele consiga enxergar. E aí ele vai deixar a minha misericórdia para outro, não? Apesar que ela não se gasta, né? Mas aí eu vou desperdiçar menos misericórdia com esse cidadão. Porque uma hora ele vai amadurecer. Isso é Deus pensando, tá? Se você deixar e aceitar de uma vez por todas que você nasceu de novo e que essa vida que você tem disponível em Deus, ela começa no seu espírito, mas ela pode ser incorporada por todo o seu corpo. Coloca os resultados, o significado das palavras salvação, por favor. Deixa ele libertar a sua alma. Tá ligado? Porque na realidade você precisa entender de uma vez por todas que ele é a segurança para você. Você precisa entender segurança, preservação. Cara, preserva a sua mente. Esses são os significados da palavra salvação. E a Bíblia diz, receba, tome a salvação na sua alma. Por que é que a Bíblia diz que você precisa tomar o capacete da salvação? E é essa a ideia da palavra mesmo, da mensagem em si. Nesses últimos dias, é importantíssimo que você guarde a sua alma. Seu espírito ele já está pronto, irmãos. Beleza? Seu corpo é o que menos importa. Se morrer, a gente enterra, Jesus ressuscita. Não tem problema seu corpo. Não estou desmerecendo, isso aqui é tema pauta. E a enfermidade, né? Não está embaixo do nome de Jesus. Mas um dia você vai morrer, não vai não? Ou vai ou não vai? Naturalmente falando, seu corpo vai ser enterrado, irmão. Seu espírito, a alma sai, vai habitar com ele nas alturas. Deu dando para entender? Você vai receber um novo corpo. É o que menos importa. Por favor, não estou desmerecendo isso. Deu para entender? Agora, nós temos que guardar a nossa alma. E deixar que esses atributos, libertação, segurança, preservação, cura e perfeição, deixar que esses atributos da salvação sejam verdades na sua vida. Sejam verdades na sua alma. Cara, você precisa organizar os seus pensamentos. Você precisa se libertar de coisas que não vão fazer você avançar. Você tem que se ligar, irmãos, que você precisa ficar atento, não se distrai. Preserva a sua alma. E a melhor forma de você explicar a ideia de preservação é dispensa. A gente não tem muito dispensa, né? Isso aí é algo... Mas quantos aqui tem armários na cozinha?
quase 90% das pessoas têm armário, e ali é a sua despensa. Porque você pega o seu alimento, coloca na despensa. Quando você precisa, você pega na despensa e você vai cozinhar. A ideia da palavra despensa é preservar em condições de uso, para não deixar se estragar. Ou você vai conservar os alimentos num armário cheio de barata ou ratos. Hã? Limpa a sua cabeça. E a melhor forma de fazer isso é pela palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. É a palavra de Deus. O engraçado é que a gente procura tanta coisa para tentar preencher, coisas que são básicas. Cara, se você se deter na palavra, você consegue organizar seu pensamento. Memória. E aqui eu conheço a vida de algumas pessoas, inclusive a minha também. E aqui não estou dando um recado para ninguém, tá entendendo? Diz amém aí, porque é verdade. Amém. Eu não ouvi. Você pode dar um amém, por favor? Amém. E aqui eu não vou dar um recado direto para ninguém, até porque serve para mim também. Todas as coisas que aconteceram na sua vida, elas fizeram você chegar até aqui. E você hoje decide, ou você avança ou você fica preso com a porcaria do passado que muitas vezes trouxe desgraça para a sua vida. Essa ideia da palavra salvação também tem que afetar a sua memória. Você tem que trazer memória às coisas que vão te levar para frente e trazer esperança. E as coisas que foram ruins no meu passado, elas me trouxeram até aqui. Não me derrubaram, me fizeram crescer, me fizeram amadurecer. Eu aprendi em nome de Jesus com os meus erros. 2 amém só, né? Não, você aprendeu com os seus erros, né? Não. Entende de uma vez por todas. Os seus erros do passado não devem ser cometidos de novo agora. Porque agora a gente não tem mais tempo. Pouco tempo nos resta. Jesus está voltando, tem muita coisa para fazer. As coisas que você fez no passado, beleza, Jesus colocou no mar do esquecimento e jogou no passado. Então, em nome de Jesus, pega esse atributo da palavra perfeição, salvação, que é libertação, e se liberta da porcaria do teu passado. Se ele não vai trazer crescimento para você agora. Não foi erro, você já aprendeu, pega o erro, beleza. Tem uma palavrinha muito usada por aí, ressignifica. Aí tu vai viver o resto da tua vida olhando para o bendito do teu passado, fica aí então olhando para ele. Aí você vai ficar deprimido, você vai achar que você não pode, você vai achar que você não consegue. E o pior, você não consegue nem raciocinar. Tem tudo de novo para se viver, uma vida inteira para se viver. E você preso com o passado não deixa você avançar. Você precisa entender de uma vez por todas, é o que a Bíblia diz, tome, aceita, faz alguma coisa, aceita de uma vez por todas. Seu passado é passado, já está dizendo, passado. O que é que a gente faz? Aprende, irmãos. Ah, e se as coisas voltarem a acontecer? Vai, não vai, cara. O mais interessante é o seguinte, irmãos. Memória, intelecto e emoções. São 3 coisas que estão afetando muito a igreja também esses dias. E o mais legal é o seguinte, e é o mais legal de tudo. Se a gente der oportunidade para cada um de vocês aqui, vocês pregam até melhor do que eu sobre esse assunto. Ou seja, falta de conhecimento não é. E o que é que falta? Tomar. Na primeira conjugação do verbo. Tomar a responsabilidade. E assumir ela sobre a sua vida. Porque o tomar do segundo verbo, né, que foi você já recebeu. Você não vai receber de novo. Está achando que Jesus vai descer de novo e salvar você? Não, já fez isso. E essa salvação já está disponível para a gente. Então, eu ia dizer uma frase, né, mas não vou, porque pode chocar a sua vida, né?
E aí você vai reclamar de mim, né, não? Mas, pastor, eu não gosto de você muitas vezes. Massa. Pega a fichinha e vai para a fila. Tem um monte de gente que não gosta. A frase poderia ser a da foto, né? Mas aí vai ser muito agressiva, né, não? Toma vergonha na tua cara, cara. Porque muitas vezes é o último tomar que você precisa. Porque o primeiro tomar você já entendeu, o segundo tomar você já entendeu. O terceiro tomar, que é tomar vergonha na sua cara, você não entendeu ainda. Estava tão bom, pastor, até agora, né? Não. Mas também é a última Santa Ceia do ano, né? Não, aí eu tenho que... né? Para ganhar likes, né? Não? Da turma amando essa frase. Mas brincadeiras à parte, tu sabia que é verdade mesmo? É sério mesmo, cara. A galera fica com raiva de mim, mas é sério. Quando é que você vai entender de uma vez por todas que Deus tem um negócio na sua vida? E que se você não se posicionar, você vai viver o resto da vida dizendo: ninguém me deu oportunidade. E o mais legal é o seguinte, isso deveria ser mais pregado em nosso meio. Um dia, você vai estar de pé diante do Cordeiro. Você e ele. E eu não sei se ele vai usar essa frase, né? Mas os olhos dele são como fogo, né? João fala sobre isso. Meu irmão, e você vai estar ali, ó, é o seu momento, você e ele olhando no fundo dos seus olhos, e vai dizer assim a você: mostra-me tuas mãos. E o que é que você vai dizer a ele? Eu não fiz porque me machucaram. E aqui eu não estou dizendo, está entendendo? Que você pode machucar pessoas, não. Eu não fiz porque ninguém me deu a oportunidade. Eu não fiz porque me perseguiram. Mostra-me tuas mãos. Se fosse agora, boy. Se agora ele voltasse. E depois da ceia lá, da celebração, vem cá, vamos para a prestação de contas. Se fosse agora, o que você diria dizer para ele? Mostra-me tuas mãos. O que você iria dizer para ele agora? Nesse exato momento. E na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e ele disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. E depois que ele comeu, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. O corpo, o sangue, salvação, identificação, redenção, muita coisa. Mas ele não disse isso porque não está relatado. A gente celebra isso aqui todo mês. E a gente não conseguiu entender ainda. Muitas vezes é só uma figura. Salvação.
Cara, Ele já salvou a tua alma, já está disponível para você. Pensa naquilo que é correto. Esquece teu passado, que é a memória. Controla suas emoções, porque elas têm que estar equilibradas, senão você vai fazer besteira. Ele salvou você. Está disponível para você. Organiza teus pensamentos. Deixa de ficar ouvindo tanta informação que vem de fora. Cara, foca só na palavra. Pede a Ele. Em nome de Jesus, abre os meus olhos para que eu consiga ver. É o Espírito Santo, cara, Ele mora dentro de você. Ele vai lhe ensinar a palavra. Ele vai lhe mostrar a verdade. Não deixa que Satanás incuba teus olhos com tanto sofisma. São verdades que parecem verdades, mas não são verdades. E se você não sabia, vai ficar pior. Tanta coisa vai parecer que é verdade nesses últimos dias, ao ponto de alguns até se desviarem da fé, e ele ia apressar se não encontraria amor. Você não vai conhecer, mas vai se levantar um homem, cara, que vai profanar tudo aquilo que é sagrado, que é o anticristo, e as pessoas vão olhar para ele como se fosse Deus. Caramba, será possível que ele não vê? Está profanando a verdade. O inimigo das vossas almas. E aqui eu não estou fazendo apologia nem não, eu só estou dizendo a você, cara, tem tanta coisa para se fazer, tanta verdade contida na palavra, que a gente deixa de viver simplesmente porque a gente acha que ou não é digno, ou que não precisa. Dois extremos. O excesso de humildade e a soberba. Onde Deus já quer que você simplesmente chegue no equilíbrio. Organizar a sua alma no intelecto, na razão, né, na memória e nas emoções é simplesmente para uma coisa: para que você tenha equilíbrio, para que você saiba se comportar em todas as áreas da sua vida. A salvação trouxe equilíbrio para a sua vida, fez com que sua alma pudesse ser equilibrada, porque estava meio desorganizada. Não se distraia, porque é uma verdade. Se distrair, fica fora. E você tem todos os atributos para entrar. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui. Todos os atributos para entrar. É virgem, tem vasilha, está no mesmo ambiente, esperando a mesma coisa, só ficou de fora. Só isso. Mas todos os atributos tinha para entrar. Só faltou um: azeite. E como é que tu acha que vem azeite? No Instagram o dia todo? Free Fire? Netflix? Azeite só vem quando você prensa. Azeite só vem quando tem procura. Se não, não vem não. Resultado: fica de fora, bebê. Está disponível para todo mundo, mas isso aqui, ó, não é qualquer um que entra, não. Tem diretoria. E ele tomou o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. E quando ele ceiou, ele pegou o cálice e disse: isso é o cálice da nova aliança. A demonstração física e visível de algo que aconteceu no seu espírito. Está disponível para a sua alma e traz benefício para o seu corpo. Salvação está disponível para todos nós. Façam isso em memória de mim. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos
por mim e por ti. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Então, né? Na nossa livraria nós temos bastante material e eu indico a você os livros de Joyce Meyer. Vão ajudar muito a você organizar a sua mente. Tem esse livro aqui, eu não li ainda, mas pelo prefácio dele é legal. 21 maneiras de você encontrar a paz e a felicidade, vencendo a ansiedade, o medo e o desconforto todos os dias. Salvação para sua alma. Amém? Tem outro livro aqui dela muito bom e extremamente fundamental para você. Mude suas palavras, mude sua vida. Tem esse também, né? Rick Renner. Só para trazer, endossar, né, o que foi ministrado hoje, tem um livro de Rick Renner chamado Armado para o Bom Combate. Tem a explicação de todo esse texto que diz a armadura de Deus. Deu para entender? E aí todos os atributos da estrutura do Evangelho, verdade, paz, tudo isso vai estar organizado aqui nesse livro e tem lá na livraria. Rick Renner e Joyce Meyer, ok?